Nos anos 2006 e 2007, a rádio de notícias Band News FM pediu que o escritor e jornalista Manuel Carlos Caram escrevesse uma crônica por semana. Foi assim que surgiram as Crônicas de Alhures do Sul, lidas pelo próprio Caram no fim da tarde de toda segunda-feira. Eu sou Bruno Caram, filho do autor, e trago nesse podcast algumas crônicas e curiosidades sobre elas. Há uma cena no filme Manhattan, onde Woody Allen, deitado no sofá, com microfone e gravador, faz a lista daquilo que ele chama de coisas pelas quais vale a pena viver. Ele fala em Potato Head Blues com Louis Armstrong, a educação sentimental de Flaubert, as maçãs e as peras de Cézanne. Mas eu também tenho um microfone na minha frente. Aproveito a ideia de Woody Allen. Há certas coisas que fazem a vida valer a pena. O disco Kind of Blue de Miles Davis, o banquinho com roda de bicicleta de Marshall Duchamp, o gibi do Spirit de Will Eisner, o filme Pierrot Le Fou de Jean-Luc Godard, as variações Goldberg de Bach com Glenn Gould. Coisas que fazem a vida valer a pena. Os livros de Campos de Carvalho, A Cabra de Picasso, o divertimento para piano e orquestra de Marlos Nobre, A Day in the Life dos Beatles, James Joyce, o monólogo de Molly Bloom fechando um dia em Dublin. Para uma lista de coisas que fazem a vida valer a pena, com certeza o livro de Georges Perec, A Vida, Modo de Usar. Vocês acabaram de ouvir aqui no podcast das Crônicas de Alhures do Sul, a crônica do dia 6 de janeiro de 2006. Eu sou Bruno Caram, filho do autor dessas crônicas, Manuel Carlos Caram, e eu separei essa crônica para tratar dela com muita delicadeza, porque ela tem muitas referências. Eu nem vou falar de todas as referências que ela traz aqui, porque são muitas, mas meu pai era cheio de referências de todas as áreas, e essa crônica é a prova disso. Referências de cinema, referências de histórias em quadrinhos, referências de música, referências de artes visuais. Ele começa fazendo a referência dentro da referência. Ele fala do filme Manhattan, do Woody Allen, que tem a cena onde o Woody Allen está fazendo referências de coisas que ele gosta. Aí ele cita o Potato Head, uma música do Louis Armstrong, cita outras coisas, cita Cézanne, cita Flaubert, e daí meu pai cita as coisas que ele gosta, né? E eu conversei muito com ele sobre várias dessas coisas, principalmente as coisas relacionadas à música. O disco Kind of Blue do Miles Davis, por que esse álbum Kind of Blue do Miles Davis? Foi um divisor de águas no mundo do jazz, onde você tem as primeiras composições de jazz modais, que são composições um pouco diferentes. Ele rompeu com várias coisas, o Miles Davis rompeu com várias coisas tradicionais de jazz ali, e ainda assim soou moderno e ao mesmo tempo um pouco tradicional, enfim. O álbum Kind of Blue do Miles Davis é fantástico, é um divisor de águas. Ele cita o Marcel Duchamp, um banquinho com roda de bicicleta. Essa citação também aparece numa outra crônica que a gente falou aqui nesse podcast, que inclusive com a Lorena Pelanda da Band News, onde ele pede um banquinho, ele faz exigências, né? Claro que de brincadeira, para gravar as crônicas, e uma das exigências que ele faz é um banquinho e violão. Por que o banquinho e violão? Porque o banquinho sempre vem junto com o violão, a não ser na França, quando o banquinho vem com uma roda de bicicleta. Então é a segunda citação que ele faz do Marcel Duchamp dessa obra de arte, que é um banquinho com uma roda de bicicleta colocada no meio dela. O gibi Espírito do Will Eisner, por que essa história em quadrinhos? Porque é uma história em quadrinhos no ar, é uma história em quadrinhos diferente, uma história em quadrinhos com um olhar cinematográfico, se não me falha a memória, da década de 40. Inclusive o prêmio de história em quadrinhos, o Oscar de história em quadrinhos, recebe o nome do autor do Spirit. Então é realmente um outro marco, agora não na música, agora nas histórias em quadrinhos. Assim como o banquinho com roda de bicicleta foi um marco nas artes visuais. Então, meu pai está colocando vários marcos, divisores de águas em várias artes diferentes que influenciaram a forma como ele escreve. O filme Pierrot Le Fou do Godard é impressionante, é totalmente fora do cinema tradicional. Eu lembro muito bem, tem uma cena onde está os protagonistas, né, ele e ela, num carro conversível, e ela começa a olhar para trás, e daí o protagonista vira para a protagonista e fala: o que você está olhando? Ela fala: eu estou olhando para a plateia. Então a quebra da quarta parede, a gente já vai para o teatro de novo, várias coisas conectadas, todas em volta da literatura
do Caran. Variações de Goldberg de Bach com Glenn Gould. Aí eu vou abrir um compartimento especial, porque o Bach escreveu isso por volta de 1740 e o Glenn Gould gravou isso no primeiro álbum dele em 56. Glenn Gould era um pianista canadense, que meu pai era fanático por ele, totalmente avesso às formas tradicionais, um pianista erudito. Então ele tocava música erudita, mas ele tocava de outras formas, ele rompia com a coisa do erudito padrão. Ele usava um banquinho abaixo do normal do piano, ele ficava meio arcado no piano, tocava com uma técnica toda diferente, e ele improvisava em cima do Bach. Então, Glenn Gould realmente foi um marco, também um divisor de águas na história do piano erudito, do piano contemporâneo. Livros de Campo de Carvalho, também outro autor classificado como insólito. Para só citar aqui a insólito do meu querido amigo irmão Alex Barbosa, que está aqui gravando comigo, para provar que essas coisas insólitas são muito saborosas, são muito interessantes, fazem com que a gente se mova à frente, né? Aí meu pai cita A Cabra, do Picasso, também mais uma arte visual, também insólita, porque é uma cabra que o Picasso fez, que ela tá com filhotes, ela tá prenha, né? E é em tamanho normal, é uma escultura, é outra coisa também fora dos quadros normal do que a gente esperaria. Divertimento para Piano e Orquestra, de Marlos Nobre. Marlos Nobre é um compositor erudito contemporâneo brasileiro do Nordeste, e o divertimento é uma forma musical, e ele compôs um divertimento para piano e orquestra onde ele coloca o dodecafonismo, ou seja, ele usa as 12 notas musicais em todo o processo de execução da obra toda, em cima de Ernesto Nazaré. Então ele recria Ernesto Nazaré de forma dodecafônica. Também outra obra divisora de águas. Aí ele cita uma das melhores músicas dos Beatles, acho que a música que ele mais gostava dos Beatles, que era A Day in the Life, que também tem trechos diferentes, com orquestração dividindo esses trechos diferentes. Também foi um marco, né, no lançamento dela em 1967. Ninguém esperava aquilo de uma banda de rock. Ele faz a penúltima citação do monólogo de Molly Bloom, Fechando o Dia em Dublin. Esse monólogo não tem pontuação. É o fluxo da Molly Bloom falando o que ela fez, o que ela quer fazer, o que ela está pensando. E não tem pontuação. Então, é como meu pai sempre falava, né, a forma... Você pode fazer qualquer coisa, você pode contar qualquer história, mas se você caprichar e mudar a forma como você vai fazer isso, a história será totalmente nova. Não digo totalmente, mas vai ser convidativa. E essa forma de escrita sem pontuação é também uma novidade ali, ou pelo menos um marco, né? O monólogo final de Molly Bloom. E aí ele termina essa série de citações, essa série de pontos artísticos que mudaram a forma como a gente via aquela arte em questão, com, obviamente, literatura. O livro A Vida, Modo de Usar, de Jorge Perec. E aí, esse livro é o seguinte: se você não leu, desligue o seu podcast agora, porque eu vou dar spoilers. O livro realmente diz qual é o modo de usar da vida. E ele é muito, às vezes até cruel com isso. Ele conta a história de um pintor, um homem, uma pessoa, não é necessariamente um pintor, mas ele viaja olhando paisagens e ele pinta essas paisagens em aquarelas. Aí ele recorta essas aquarelas em formato de quebra-cabeça. Aí ele molha essas aquarelas para que elas desmanchem, e ele desmonta o quebra-cabeça branco e ele tenta montar quebra-cabeças brancos. E isso é a vida, o modo de usar. E, obviamente eu não vou contar o final do livro, porque a descrição que o Perec faz ao longo desse processo é incrível. Então, várias coisas que estão aqui, obviamente, influenciaram a forma como o Caran escreve a literatura, escreveu o teatro, escreveu os contos, e ele vai dosando essas informações, esses modos de encarar a forma desses vários autores de várias artes diferentes em tudo que ele escreve e, obviamente, nas Crônicas de Rio do Sul também. E por ter tantas referências assim, é uma coisa que eu entendi que é muito importante em qualquer fazer artístico, seja a área que você quiser, criar referências, ter referências, saber do que se trata, entender o que já aconteceu na história dessa arte, né? A lista daquilo que ele chama de coisas pelas quais vale a pena viver.
Então todas essas coisas são as coisas pelas quais meu pai vivia, pela arte, por todos esses tipos de arte que ele conjugava dentro do que ele escrevia. Crônicas de Alhures do Sul é um projeto realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba. Realização: Editora Arte e Letra. Produção: Cris Nagel. Mediação literária: Carla Vittini. Captação de recursos: Sauí Responsabilidade Social. Incentivo: Universidade Positivo e Colégio Positivo. Lei de Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba e Prefeitura Municipal de Curitiba. Captação e edição de áudio: Alex Barbosa, Insólito Produções. Este e outros episódios estarão disponíveis no Spotify e YouTube toda segunda e quarta-feira.